Bom, então, boa tarde, pessoal. Eu sou a Natália, faço parte da equipe de operação do Inovativa Brasil. E hoje eu e o Giovanni estaremos junto com vocês e a Iodele realizando o Talk to Me sobre equipe e liderança. Mas antes, um lembrete para vocês empreendedores. Essa semana estão abertas as inscrições para o Inovativa Experience, que é o nosso evento de encerramento de ciclo e será totalmente online. Mais informações sobre o evento e também o link de inscrição foram enviados por e-mail e vocês têm até domingo para realizar essa inscrição. Voltando para o nosso tema, nós teremos agora o início do Talk to Me sobre equipe e liderança. A dinâmica é aquela que vocês já conhecem, 30 minutos de apresentação do conteúdo e, posteriormente, 1 hora de perguntas e respostas. Portanto, durante a apresentação, vocês podem ir mandando as perguntas ali no chat, que depois a gente vai fazer a mediação. Último lembrete, por favor, mantenham seus microfones fechados e as câmeras desligadas. E pessoal, então, agora a gente vai conversar com a Iodele, que ela é mentora do Talk to Me de hoje. Então, só fazendo uma breve apresentação para que todo mundo conheça ela, a Iodele, ela é formada em Psicologia pelo Mackenzie, o MBA em Gestão de Projetos pela USP. Ela tem uma carreira voltada para recrutamento, seleção e desenvolvimento, atuando na área de RH desde 2007. Ela começou sua carreira em agências de emprego, passando por consultorias de estágio e trainee, empresas de auditoria como KPMG, e trabalhou na startup Kenobi, e agora atua na área de saúde no Hospital Sírio-Libanês, em que atua como coordenadora da área de atração, seleção e diversidade, com aproximadamente 3.400 colaboradores. Então é um prazer, e o Talk to Me de hoje é teu. Tirar aqui do Mood. Muito obrigada, pessoal. É uma honra poder participar dessa ação com vocês. Eu espero que aí as contribuições que eu fizer ajudem-os muito a refletir principalmente a posição dos gestores, que nunca é uma posição fácil. Com certeza eu fico aberta para nós conversarmos na sequência. Eu tentei fazer uma coisa mais enxuta, uma apresentação um pouco mais pocket por conta do tempo. Deixa eu só colocar meu celular aqui para cronometrar e aí tentar respeitar esse tempo da apresentação. Bom, apesar da apresentação prévia e feita pelo pessoal, eu costumo, eu tenho repensado muito quando a gente começa a falar sobre a nossa bagagem em termos de formação, de mercado e tal, porque às vezes eu acho que isso foi um insight que eu tive alguns anos depois de já atuar como gestora, mas porque às vezes gera como é que eu posso dizer? Uma dificuldade em quem às vezes não tem uma carreira dentro do RH, como gestor, como desenvolvimento, pensando na carreira ou de recrutamento, desenvolvimento e afins, e aí gera aquela coisa do, poxa, mas ela está falando isso porque ela já trabalha com pessoas, mas ela já está falando isso porque ela trabalha há tanto tempo. Quando, na verdade, não é isso. Tem muitas questões que passam pela trajetória de um gestor, independente da área de atuação, que podem facilitar ou dificultar o seu dia a dia de trabalho. Então, acho que é a palestra, né, gestão de equipe e liderança, o assunto, e aí aquilo que eu coloquei ainda uma brincadeira, né, quando a equipe deixa o meu dia pior. E quando que a equipe deixa o dia da gente pior? Peraí, opa, não mudou. Esperar um segundinho aqui, que às vezes demora um pouquinho para... Opa. Agora foi. Bom, então aí eu coloquei aqui rapidamente só a minha idade e que eu sou gestora desde 2015, assumi o cargo efetivamente de gestão e toda a minha trajetória pode ter certeza que mesmo atuando com pessoas diretamente dentro do RH, as minhas dificuldades com certeza serão as de vocês, ou foram, ou alguns até tiveram mais facilidades em alguns pontos do que eu. E eu faço isso, eu bato nessa tecla exatamente para dizer que não tem a ver com formação, não tem a ver com anos de experiência com o RH, mas tem a ver muito mais com o nosso interesse genuíno em sermos um gestor melhor e sermos um bom gestor. Então, acho que alguns questionamentos que a gente se faz... Desculpe. Acho que alguns questionamentos que a gente faz quando a gente olha para a nossa equipe, né? Quando a gente olha para a equipe, a gente pensa dentro dos problemas que eles muitas vezes acabam gerando. Poxa vida, minha equipe é júnior. Ai, mas eu tenho pouco tempo de experiência, por isso que eu não consigo me ajustar. A demanda de trabalho aumentou muito versus esse tamanho de equipe, ou para esse modelo de equipe. Eu não tenho tempo de fazer feedback toda hora, e a gente fica vendo assim...
a sua equipe para dar o feedback, poxa, eles não são comprometidos. Aí às vezes a gente se pensa, eu não sei se eu tenho empatia por ele, empatia ao pé da letra mesmo, incapacidade de resolver problemas. Muitas vezes a gente termina o dia com um sentimento de, poxa, o que eu estou fazendo aqui, cara? Que eu fiz da minha vida, que escolha é essa? Quem fez uma movimentação de carreira, às vezes foi de um lugar de uma empresa para outra, olha e pensa, fala, o que eu fiz? Será que eu fiz a escolha certa? E agora? Como é que eu volto atrás? Eu acho que eu não tenho habilidade para isso. Isso é um pensamento que ocorre muito. Vulnerabilidade estratégica, então a gente vai falar um pouco disso mais para frente, mas o quanto esse gestor conhece das estratégias da empresa, o quanto esse gestor tem conhecimento das estratégias, bem como de como aplicá-las para poder passar isso para o time, e dois questionamentos importantes, né? Eu, como gestora, a Iodele, eu me conheço bem? Então, isso é uma pergunta que a gente tem que se fazer o tempo todo. E a outra, é o time certo? Muitas vezes, a gente às vezes fica dando murro em ponta de faca, né? Que é como a gente fala o ditado. Você insiste, e às vezes não dá para insistir tanto, porque aquele time não é o time certo, ou não exatamente o time todo, mas algumas pessoas não são as pessoas adequadas para a necessidade e momento que você vive. Bem como a gente também precisa ter o cuidado e o discernimento de se olhar. E aí essa é uma pergunta importante para vocês se fazerem como gestor, é um questionamento mandatório. Eu me conheço bem? O que é se conhecer bem, né? Acho que a gente precisa saber quais são os nossos pontos fracos, os nossos gaps, as nossas forças, e de forma muito transparente. E você pode tratar isso com transparência sem abrir para o seu time. Mas você precisa tratar com transparência para você. E tratar com transparência para você é falar assim, eu reconheço que eu tenho um estilo mais explosivo. Eu reconheço que às vezes eu sou mais prolixo. Eu reconheço que eu fico impaciente em algo. É importante a gente olhar para isso com honestidade e não com, não é que eu sou explosivo, é que também, olha a situação que aconteceu. Não é que eu sou prolixo, é que se eu não explico. Então, a gente precisa olhar sem querer trazer justificativas. Então, acho que aqui são alguns questionamentos que sempre, os primeiros, né, são pensamentos que acabam acontecendo em nós quando a gente pensa no time, e as últimas ponderações são fatos que podem interferir no nosso dia a dia do trabalho. E aí, quando a gente olha aqui, eu coloquei esse slide porque eu acho que ele tem um significado engraçado. Quando a gente olha para o time, o que o time espera de nós, e quando a gente olha para gestores, deixa eu só ocultar aqui, senão eu não consigo ler, que a barrinha está bem na minha frente, peraí. Aqui, pronto. Então, quando a gente olha o que importa para mim e para o meu time, as coisas que importam para mim como gestora são diferentes das coisas que importam para o meu time. Então, o meu time, quando ele olha para mim, ele espera que, como gestora, eu entenda da operação, eu saiba, né, operação e execução por si só. Entender da operação, gente, não é dominar. Então, aí eu, como gestora, eu tenho que saber de absolutamente tudo, eu não posso errar nada, conforme, ainda mais quando a gente fala de posições de áreas muito especialistas, onde eu tenho pessoas chaves, eu, como gestora, isso não é verdade. Não é verdade. Desmistifiquem essa ideia de que o gestor precisa saber a fundo o trabalho de todo mundo, a fundo no sentido do que essa pessoa opera efetivamente. Isso não é uma verdade. Você precisa conhecer, você precisa saber as fases, você precisa saber os impactos, mas você precisa ter uma leitura da operação consistente. Então, você precisa saber da operação, saiba as estratégias dessa empresa, como nós falamos no slide anterior, onde essa empresa quer chegar, qual que é a meta dela de crescimento, a intenção é crescer, é sobreviver, é reduzir custos, qual que é o caminho das coisas. Conheça seus funcionários. Então, você precisa saber algumas particularidades sobre as pessoas. E pode ser estranho, mas é importante você saber quem é casado, quem não é, o estilo de trabalho de cada um. Então, às vezes, eu posso ter uma pessoa no meu time que ela precisa de tudo muito mais explicadinho para funcionar bem para ela. E outra que é um perfil muito assim, me passa a bola, que eu sei estruturar e eu me organizo. Você precisa saber quem é quem, até para dosar a linha de comunicação. Seja alguém resolutivo.
resolver não é fazer pelas pessoas, mas muitas vezes quando o time nos procura ajuda, é porque eles não sabem o que fazer, não tem mais nenhuma estratégia, ou às vezes não tem maturidade suficiente para dar um próximo passo naquilo. E aí se eu tenho um gestor que ele peraí que eu vou ver, peraí que eu vou falar com fulano, para tudo, algumas situações é normal, poxa, isso aqui eu preciso questionar, preciso falar com o nosso diretor, preciso entender. Normal, mas alguém que não resolve, que o seu subordinado vai até você, vai te pedir ajuda, vai te pedir uma orientação para resolver uma coisa, aí você às vezes fica protelando, não trata aquilo com a devida importância, não resolve, isso você perde impacto, isso você causa impacto na relação com o seu time. Seja alguém resolutivo, mas seja alguém que delegue. Então, você resolve, mas você não resolve tudo. Você precisa orientar as pessoas a trazerem situações, a resolverem questões. Isso aqui, deixa eu passar essa bola para fulana, essa caminho das pedras, e deixa as pessoas tocarem. Tenha estabilidade emocional. Acho que a estabilidade emocional é um ponto que é muito delicado nos dias de hoje, no mundo de hoje que a gente vive, porque a gente tem uma pressão absurda de metas, a meta como um todo, a pressão absurda de resultado, questões pessoais, cada um com seus problemas familiares, relacionamento da sua vida pessoal, e tem as questões do time. Então, o time, ele é uma coisa que pesa muito, por isso que eu brinquei no começo falando quando o time deixa o meu dia pior, porque às vezes o time faz movimentos e tem atitudes que basicamente eu brinco que é para acabar com o meu dia. Eu sempre falo isso, falo para minha chefe, tem coisa que acontece que é para acabar com o meu dia, hein? Não é possível que fizeram tal coisa, eu com um monte de problema acontecendo, vem fulano, vem faz isso aqui que eu já tinha falado que não era para fazer, e olha a bucha que eu arrumei agora para minha cabeça. Enfim, essa estabilidade emocional, ela é muito importante, porque imaginem o seguinte, gente, vamos fazer aqui uma inversão de papéis. Quando você vai olhar, quando você vai para o seu gestor, para a pessoa que te orienta, enfim, e aí você vai com um problema que você não sabe resolver e que tomou uma proporção grande. Sei lá, imaginei aí numa situação que vocês vivenciaram, que você fala, poxa, isso aqui, fulano vai talvez reclamar, não vai gostar, porque não era para ter sido dessa forma e foi. Aí você vai e conta para o seu gestor, ele tem uma reação super explosiva. Pô, isso não podia ter acontecido, como que você faz uma coisa dessa? Bate na mesa, fala um monte de palavrão. Como é que você vai reagir se você precisar trazer uma situação parecida ou um outro problema para ele? Você não vai. Você vai tentar de todas as formas, vai ponderar muito, além de não ir, às vezes você pode tomar uma atitude errada, porque você não queria consultar essa pessoa por conta dessa reação. E aí você vai falar assim, não, mas eu não bato na mesa, não, mas eu não grito palavrão. Mas às vezes a pessoa vai e traz e você fala com o corpo. Então você, putz, não acredito. Ai, meu Deus do céu. Tem reações assim, não brinca com uma coisa dessa. Esse também é uma reação de falta de estabilidade emocional. Então, ela nos ajuda muito a resolver os problemas, para a gente raciocinar, para nós ouvirmos a equipe e para trazer um pouco mais de tranquilidade para eles. Alguns momentos, e eu falo para vocês porque eu aprendi isso muito a duras penas, assim, eu sou uma pessoa que eu sou bastante expressiva, então as minhas caras falam muito por mim, meu olhar e tal, então de ter situações que aquilo pegou muito e eu optei por do tipo, eu posso pensar, depois eu te respondo. Essa é a minha frase, muito comum. Quando o problema aperta, toma dimensões maiores, várias vezes eu falo assim, eu preciso pensar, depois eu te respondo, eu não consigo responder agora. Aquilo por dentro eu tô enfurecida, muito brava, com raiva, mas eu falo, não dá para eu responder agora, porque se eu responder com as emoções que eu estou sentindo dentro de mim, acho que no mínimo dá processo, né? Da denúncia de assédio moral, dá um monte de coisa, porque aquilo ferve sobre nós. E isso independente da minha formação, independente do meu tempo de gestão, independente de eu atuar dentro do RH. Então, essa estabilidade emocional para resolver as coisas, ser estável emocionalmente, não tem a ver com as pessoas te trazerem problemas e falar, poxa, fulano, não acredito. Não é isso. É saber o tom de reagir, a forma de dosar as broncas quando necessárias e a maturidade do grupo para você alinhar discurso também.
Então, que é o que o time espera, né? Então, eles esperam estabilidade emocional, que a gente seja transparente, aquela coisa do não confio. Oi. Desculpa interromper. O pessoal tá comentando ali que às vezes o áudio tá cortando um pouco. Aí, o que tu acha de a gente tentar desligar a tua câmera para melhorar a conexão do áudio? Pode ser. Se eu desligar a câmera, não para de compartilhar? Continua normal? Continua. Então tá, vou desligar aqui. Melhorou? Acho que sim, vamos ver agora. Obrigada. Tá bom. Imagina. Vai me sinalizando. Então, às vezes, isso são questões que as pessoas fazem com que o time crie bons vínculos com a gente. Se eles percebem que nós somos transparentes, verdadeiros, saiba dosar as cobranças, como eu falei um pouco antes, entendimento pessoal. Então, eu não posso falar... O que é o entendimento emocional? A pessoa fala que ela tem um filho de 2 anos, sei lá, e que precisa levar ao médico, eu falo, não acredito. Isso é falta de entendimento emocional, porque a pessoa é o pai ou a mãe dessa criança, são eles as pessoas responsáveis por levar essa criança ao médico. Um exemplo, né? Ou do momento, muitas vezes, a gente tem que ter aí um pouco mais de compreensão. E liberdade com flexibilidade. Eu acho que aquela coisa muito ortodoxa e inflexível que às vezes acontece, do tipo, para algumas pessoas a pessoa funciona muito melhor se ela entrar às 7, e para a outra ela funciona muito melhor se ela entrar às 9, que no final do dia não vai impedir o rendimento dela, mas vai trazer um pouco mais de conforto. Tipo, a pessoa, todo mundo precisa bater o ponto às 7:30 da manhã, às 8 horas da manhã. Essa certa inflexibilidade com algumas coisas, ou do tipo, tudo bem se eu já sair 1 hora mais cedo, eu tenho banco, ou depois eu compenso. Não dá. Sem nem entender o contexto, sem nem entender o porquê, as pessoas não terem coragem de pedir esse tipo de coisa, é uma coisa que é ruim. Então, basicamente, é isso que o time espera de nós, né? Entendimento, estratégia, conhecimento, resolutivo, alguém que delegue, estabilidade emocional, transparência, que saiba dosar as cobranças, entendimento emocional e liberdade com flexibilidade. Mas e a gente, né? Poxa, o que é? É um mundo só de querer e nada de dever? O que a gente, como gestor, espera também? Como gestor, a gente espera dedicação, né? Senso de urgência, leitura de cenário, compromisso. Tá dando para ouvir? O pessoal tá ouvindo? Sim, tá bem bom agora. Tá, legal. Então tá bom. Dedicação, senso de urgência, leitura de cenário, compromisso, seriedade, bom senso, autenticidade, criticidade, resiliência e autonomia. E aí pode ser esse combo, todo mundo com isso aqui em high potential, claro que é muito difícil de a gente achar, mas existem as pessoas que a gente pode potencializar. E muito do que elas fazem, muitos comportamentos e entregas das pessoas, eles estão diretamente relacionados à relação que cria-se com o gestor. E é claro que eu estou fazendo um corte aqui, considerando que essa pessoa tenha fit com a organização, seja alguém realmente que faz sentido para a empresa, não é alguém totalmente desconectado, que não faz conexão nenhuma com aquele modelo de negócio. Mas por que isso acaba sendo importante? Se eu sou uma pessoa intransigente, e aqui, por exemplo, eu faço um paralelo com liberdade e flexibilidade, seu horário de entrada é às 8. Não importa o que aconteça, precisa entrar às 8 e ponto. Tem empresa que é assim? Tem empresa que é assim. E essas empresas sofrem. Sofrem porque perdem pessoas, sofrem porque tem dificuldade de reter pessoas boas que custam se adaptar. Eu sou uma delas. Eu não aguento o lugar que eu preciso entrar em ponto no horário. Se eu precisar entrar às 8, eu vou entrar às 8, mas vai ser a duras penas. Às vezes eu vou entrar às 8h15, 8h20, porque eu tenho a minha dinâmica. Então, essa coisa de, meu Deus, que desespero, eu preciso estar lá 8 horas. Todos os dias é uma coisa que é ruim. Mas vamos nessa batida. Aí eu tô aqui, né, com essa inflexibilidade, que eu não sou dessa forma. Aí eu viro e tenho um projeto que eu preciso que as pessoas se dediquem um pouco mais. O que vai acontecer? Eu não rotei esse time. Porque essa é a hora, digamos, que dá revanche. Quando eu preciso sair 1 hora mais cedo, ele fala não. Agora, aquele precisa que eu fique até mais tarde? Não. Ou a pessoa não vai ficar, ou ela vai ficar e vai perguntar assim, como é que fica essa minha hora extra? Vira hora extra ou vira banco? Isso aqui. Não que não precise a gente ter isso computado, tá? Mas eu digo que vira uma relação de exclusivamente troca. Eu te dou, o colaborador falando, o que você me dá.
Então, se você é alguém que também tem dificuldade de leitura de cenário, por exemplo, aliás, tem dificuldade de conhecer os seus funcionários, entender o momento deles, vai ser difícil você ter uma pessoa que saiba fazer leitura de cenário. Por quê? Ela não quer saber o que está acontecendo com a empresa. Não me interessa o que está acontecendo com a empresa, não me interessa do que eles precisam. Eu vim aqui para trabalhar das 8 às 5, não é? Se é das 8 às 5 que eu vim, é das 8 às 5 que eu fico. Então, essa flexibilidade, junto com esse um pouco de humanidade dos gestores, favorecem a gente a ter uma equipe mais parceira, que eu acho que essa é a relação que, em alguns momentos, ela acaba se dando. Espera aí, vamos mudar de slide. Esperar um pouquinho que ele dê uma travada. Como é, pessoal? Vamos ver aqui se vai. Espera aí. Aqui, foi. Beleza. Mas aí, né, gera aquele desespero, assim. Poxa, Lele, você falou lá atrás que eu preciso ser desse jeito, que eu preciso ser resolutivo, que eu preciso ser transparente, que eu preciso entender minha equipe para conseguir que eles tenham uma postura diferente. Mas e aí, cara, o que eu faço? Né? Por onde eu começo? Eu não sei o que eu devo fazer, eu estou aqui perdido, que nem segue em tiroteio, você vive outra coisa porque você trabalha com RH, você é gestora, não sei o que acontece. E pode ser uma frase, um pensamento que vocês tenham, porque às vezes as coisas ficam muito desconectadas do dia a dia, fica muito distante, assim, fica aquela linha do é fácil falar para você que, é fácil falar para você que tal coisa, que você que aquilo. Então, antes de gerar o desespero, né, mas e agora? Que eu preciso fazer? Eu acho que quanto mais seguro e preparado estiver, mais apto você está para essa posição. E assim, não existe, por mais que principalmente as grandes organizações tenham academias de preparo, academia corporativa, universidade corporativa, centro academias de capacitação de gestores, isso acabam sendo ferramentas que ajudam, em absoluto, não vou falar que não, mas quanto mais preparado tecnicamente e apto para lidar com pessoas você estiver, mais seguro você vai estar sobre essa posição. Isso, assim, é uma questão sine qua non. Você precisa ter conhecimento técnico, mas você precisa também ter habilidade com pessoas. São duas frentes que elas precisam andar lado a lado. É absolutamente comum a gente ter casos de pessoas que são promovidas pela capacidade técnica, mas não conseguem conduzir o grupo porque não tem gestão de pessoas, não tem habilidade com pessoas. Então, isso é um ponto importante que precisa andar muito do nosso lado. Como o inverso também é verdadeiro. É comum ter pessoas que têm um bom relacionamento com o time, um time que, digamos, que feche com a pessoa, que é parceiro e tal, mas tecnicamente ela é rasa. Então, não dá para ser nem só um, nem só o outro. Eles precisam ser concomitantes. Não precisem se preocupar em gerar aí tem que ser 50-50, né? 50% de cada. Não é isso. Mas você não pode ter 70%, 80% de habilidade técnica e 20% de habilidade com pessoas. Ou ao contrário. Isso não pode acontecer. O que pode te ajudar também? Crie referências e pessoas que lhe espelham em vários sentidos. Então, é importante que a gente tenha pessoas que a gente admire, e às vezes podem ser conhecidos, podem ser pessoas dentro da organização ou de organizações que você trabalhou, que sejam referências boas para você pensar, poxa, o que essa pessoa fez para chegar a esse lugar que ajudou a passar por tantas fases? Às vezes você admira um diretor, ele já foi gerente, ele já foi coordenador, ele já foi supervisor, ele já foi analista sênior, muitas vezes. Então, ele consegue te contar um pouco da trajetória, às vezes leituras, cursos, coisas que foram ajudando a chegar dessa forma na cadeira. Avalie continuamente o seu comportamento e fala. Por que eu falo isso? A gente, como gestor, tem mais que obrigação, e aí entendo a obrigação em caps lock e negrito, nós temos mais que a obrigação de tomar muito cuidado com a nossa fala e tomar muito cuidado com o nosso comportamento. Porque você pode demorar 2 anos para construir um time que te admire,
E você pode demorar um único almoço para destruir por completo essa imagem que as pessoas têm de você. A forma de você falar, as coisas que você falar e o seu comportamento, ele é determinante. E aí, é um ponto que a gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes você fala assim, ah, não, sei lá, eu acho que as pessoas não deveriam ter esse tipo de postura, mas, ah, não, agora fica aí tudo com esse papo de, sei lá, de diversidade, de mimimi, de não sei o quê, agora não pode mais fazer piada disso. Ah, mas meu time é inteiro só homens, então não tem problema fazer esse tipo de piada. Será? Às vezes você não sabe. Às vezes essa pessoa ela não quis expor sua vida pessoal. Às vezes essa pessoa pensa diferente de você. E aí ela é alguém que está num outro momento de amadurecimento e discorda do seu pensamento. E aí tipo, o que você estava construindo com uma relação que tinha tudo para ser saudável, construtiva, você desfez por conta do seu comportamento. Então, a gente como gestor precisa estar se policiando o tempo todo nas falas, às vezes nas falas preconceituosas, nas falas que a gente diz uma coisa que não deveria ter dito. Isso é muito importante. Seja empático ao time. Então, quando a gente fala de empática, vale até vocês lerem um pouco mais sobre empatia. Empatia no sentido de entendimento, de se colocar no lugar do outro, de se preocupar com as reações das pessoas. Não é de, não, eu entendi o que ela disse. Mas é que assim, eu discordo. E aí você vê que não tem uma escuta ativa, né? Uma escuta cuidadosa, cautelar, minuciosa para o que a pessoa está dizendo. Então, é importante entender a etimologia de empatia, até para você conseguir fazer essa conexão com o grupo. Desmistifique-se e quebre paradigmas. Eu acho que os mitos, né, mistérios, todas essas coisas que acontecem sobre o que é ser um gestor, que são ditas, aliás, sobre o que é ser um gestor, é importante a gente quebrar a imagem de chefe, nem de gestor, que acontece muito, é bem comum, muito mais comum do que a gente imagina. Aquela imagem do chefe carrasco, aquela imagem do chefe ortodoxo, o que pode, o que não pode, está escrito na pedra desse jeito, mas ao mesmo tempo a gente também tem que quebrar, desmistificar a ideia de que existem só dois tipos de chefe, né? O chefe carrasco ou o chefe permissivo. Então tem sempre aí que aconteceu o meio termo. Desconstrua-se, isso para mim ele é uma questão bastante evidente e latente na sociedade dos dias de hoje, e a gente como gestor a gente passa muito por isso, porque a posição pede isso, não cabe mais aquela coisa de chefe mesmo, de eu não quero nem saber, eu penso desse jeito, eu falo desse jeito. Não cabe isso, não cabe. As organizações que têm essa postura, sejam elas pequenas ou grandes, elas perdem colaboradores, talentos de grande potencial por conta do comportamento. Poxa, eu já cansei de ouvir, gente. Eu faço dentro dos meus projetos, desde a KPMG, a gente tem entrevista de desligamento, experiência do colaborador, e frases comuns assim, meu gestor é um babaca. Assim, me desculpem a forma de falar, mas meu gestor é um babaca, olha as coisas que ele fala, ou ela, né, é super preconceituoso, não respeita. Então, assim, às vezes até comentários, você fala assim, ué, fiz um comentário aqui, só tinha mulher, só tinha homem, mas fez um comentário tão machista que um rapaz se sentiu incomodado, naturalmente, se sentiu incomodado e aquilo ao longo foi impactando no querer estar lá, do tipo, que tipo de empresa é essa? O cara faz esse tipo de comentário na frente das pessoas, com um monte de gente no tipo. Para o gestor, a pessoa não disse nada, mas aquilo gerou um mal-estar muito grande nela, quando somado a outras questões dentro do time. Então, o gestor ele precisa se desconstruir o tempo inteiro, assim, precisa ser uma palavra de ordem, assim, desconstrução de todas as formas de relacionamento homoafetivos que existem hoje, de todas as questões raciais, de todas as questões, as pautas sociais de hoje em dia, elas precisam fazer parte do dia a dia dos gestores. Observem, façam leituras do cenário do seu time, do comportamento das pessoas, de como elas se relacionam entre elas, como elas se relacionam entre os grupos, entre as áreas. A gente, como gestor, tem total liberdade para interagir com as pessoas, total liberdade para interagir. Porém, é muito importante que eu tenha uma relação
próximo, mas distante. Então, eu não posso estar no meio da galera como se eu fosse da galera mesmo, assim, ei, pessoal, vamos lá. Todo mundo junto. Eu estou perto, mas eu preciso saber as horas de estar longe, eu preciso saber as horas de não participar de alguns assuntos. Às vezes as pessoas vêm do tipo, tão legal falar com a Iô, né? Deixa eu te contar um negócio, pode falar? Aí eu sempre falo, assim, depende, o que que é? É uma fofoca? Eu falo, então eu não quero saber. Por quê? Porque como gestora, eu não posso ser agente multiplicadora do caos. Imagine um gestor que participa de uma fofoca. Que imagem que eu passo para o time isso? Quando eu vou falar lá numa reunião assim, gente, não pode ter clima de fofoca, as pessoas vão falar assim, você é bem ridícula, né? Você é bem sonsa, porque fofoca mesmo quando a gente fez, você participou. Então, esse é um cuidado que a gente, como gestor, precisa ter. Precisa observar as situações, como que o grupo reage, como que as pessoas são. Às vezes eu tenho um grupo que é um grupo fofoqueiro, e eu falo porque eu já tive um grupo fofoqueiro, e era corte atrás de corte, sim, corte atrás de corte. Porque eu sabia que tinha um limite muito tênue ali, as pessoas queriam uma coisa mais informal, que eu poderia deixar a relação um pouquinho mais informal, mas eu sabia que o grupo não tinha maturidade para tal. Então, era uma relação que, se tivesse um pouco mais de intimidade, as pessoas não iam saber a hora de não falar determinadas coisas. Então, gente, eu peço que este tipo de assunto não seja tratado aqui na sala. Às vezes, elas entre elas, conversando na mesa, cada um na sua baia, né? Conversando, eu percebia eu precisava fazer esse corte, porque as pessoas precisavam saber que não participo de fofocas, eu não participo desse tipo de assunto. Então, o gestor precisa saber observar o comportamento dos grupos. Leia sobre o assunto, acho que é uma coisa que é básica, assim, leia sobre o assunto de gestão. Não é chato, como talvez alguns possam achar, né? Aquela coisa de falar, que tédio isso aqui, não sei o quê. Não é um assunto chato, é um assunto que te ajuda, te norteia, te esclarece, e ajuda muito no dia a dia dos problemas que vão surgir, seja na cadeira de supervisor, coordenador, gerente, diretor e assim por diante. Não importa a senioridade do time, você vai ter problemas. E não seja alheio às mudanças do mundo, né? Não ser alheio, não é que você... agora eu preciso baixar todos os aplicativos, sites e afins para ler tudo que tá... Não, mas você não pode agir como se não tivesse acontecendo nada. Tem um monte de coisa acontecendo no mundo independente da pandemia. Ou já tinha uma série de assuntos acontecendo no mundo independente da pandemia. Então a gente, como gestor, não pode, se comportar como se as coisas hoje fossem iguais a 20 anos atrás. Tudo bem, mas eu tenho 30. Então, mas talvez quem te criou tinha um outro modelo de pensamento e você está só reproduzindo isso hoje. É um ponto importante. E aí, eu acho que o que não pode faltar, né, em um gestor, por isso que eu disse lá atrás, no começo, que essa é uma apresentação que independe da sua formação. Feedback nas equipes. Cara, dá trabalho, né, com o perdão da palavra, enche o saco algumas vezes quando você fala, eu tô com a minha cabeça a milhão, com um monte de projetos para entregar, mas você precisa dar feedback nas pessoas. Então, defina alguns momentos no ano, se a sua empresa não tem avaliação de desempenho, avaliação de competência, OKRs, não seja lá o que for, defina alguns momentos no ano para você fazer isso. E muitas vezes, se você achar que não é, a avaliação é daqui a 3 meses, mas tem uma situação que está muito emblemática, não passe aperto de falar assim, vou marcar um horário com fulano sexta-feira para a gente conversar. Não marque assim, não aconteceu hoje, marca hoje mesmo, porque os ânimos de ambos estão fervendo. Nem tente dar uns 2 dias, pelo menos, de distanciamento para você conseguir conversar. Marque essa conversa de forma que você vá com ela estruturada. Escreva o que você quer trazer. Desculpa, bebi uma aguinha aqui. Escreva o que você quer trazer. Traga exemplos, não seja vago, né? Aquela coisa muito genérica. Então, é importante tanto feedbacks individuais quanto em grupo. Reunião de status, que é o que a gente falou das estratégias da organização. Você precisa sentar com o seu time e falar.
que está acontecendo, por que as coisas estão mudando, porque senão as pessoas ficam assim, eu não entendi nada, essa empresa é uma bagunça mesmo. Hoje abrem vaga, amanhã fecha, depois ficam falando que aí que a empresa que precisa contratar faz a gente ficar correndo e a gente corre, depois suspendem alguns projetos. Então, assim, nada melhor do que as pessoas saberem o que está acontecendo. Gente, deixa eu contar aqui uma coisa para vocês. Estou contando para vocês em cima da hora, porque eu descobri também em cima da hora, teve uma reunião, e aí o projeto que vocês estão tocando, dessa forma, foi suspenso por falta de investimento, sei lá. Foi suspenso por esses e esses motivos. O que a gestão passou para nós? Que o risco é esse. As pessoas precisam saber o que está acontecendo, mas, poxa, Ayodele, mas às vezes eu não posso contar tudo. Tudo bem. Então você vai falar assim, tem algumas partes desse projeto que eu não posso entrar em detalhes. Assim que eu puder, eu compartilho. Mas o que eu já posso adiantar? Isso. E aí seja feito. Formalizações, eu acho que tudo questões que você sente que podem travar e são importantes, formalize. Então, deixa eu dar um exemplo até de uma situação que eu vivi. A gente está numa unidade especificamente que eu atendo, está acontecendo uma expansão de leitos da UTI por conta do Covid, e eu fiz desenhei um cronograma, passei algumas orientações, validei com a gestora, com a superintendente do hospital, passei as orientações para o meu time, fiz todas as conexões e deixei elas tocarem. Quando eu fui olhar, eu falei assim, gente, por que isso aqui está acontecendo no mesmo dia que isso? Não, você falou, a primeira reação das pessoas, principalmente imaturas, você falou, gente, calma lá. Eu não estou aqui para fazer um jogo de acusações, eu quero entender qual parte foi alinhada a isso. Que você falou, então peraí, fui lá, resgatei o e-mail e falei, leiam o cronograma e as orientações. E lá no cronograma e nas orientações estavam claro. Então, por que eu faço isso? Porque eu sei que questões que impactem nas entregas ou que tenham reverberações muito grandes, eu preciso garantir que as pessoas não vão ter duplo entendimento. Então, eu faço reunião com todo mundo junto e depois eu formalizo. Nem sempre eu faço ata de reunião, não critico quem faz, Ayodele, não faço porque eu tenho um pouco de preguiça, eu confesso. Mas quando o tema é emblemático, eu faço ata dessa reunião, eu formalizo o que foi dito, que eu quero o quê? Ninguém depois vai falar que não sabia, que não foi... Isso já me livrou de várias situações. Ou às vezes assim, e não sei o que lá. Eu falo, lê o e-mail que eu mandei. É isso que eu respondo. A pessoa volta lá, lê o e-mail e já se entende, tá? Reconheça o sucesso do seu time e individual, então não trate tudo como discurso de massa. Por exemplo, esse é um projeto que eu tenho 2 analistas específicas que estão tocando essa expansão. Quando ele fechar na semana do dia 22, eu vou reunir todo mundo e falar, gente, deu muito certo, que bom, obrigada pelo apoio de todos. De certa forma, todo mundo teve uma contribuiçãozinha. Mas eu preciso fazer um reconhecimento direcionado para essas 2 analistas, porque elas sabem que o empenho delas foi maior do que as demais, porque elas estavam com a demanda maior. Mas eu quero reconhecer especificamente a fulana e a Beltrana, por todo o esforço que elas se desempenharam, por todo o jogo de cintura diante de diversas dificuldades, blá, blá, blá. Então, assim, é importante esse reconhecimento. E, às vezes, gente, as pessoas ficam tão agradecidas com coisas pequenas, que, assim, um dia de trabalho caótico, aqueles como muitos que a gente tem, o dia foi pirado com um monte de coisa e tal. No final do dia, eu habitualmente, eu trabalho até um pouco mais tarde. No final do dia, quando a galera começa a ir embora, para mim, rende até um pouco mais. E uma por esse motivo e a outra porque eu também não chego muito cedo. Mas quando as pessoas começam a ir embora, principalmente em dias muito malucos, assim, é uma coisa que elas já me trouxeram que para elas é importante. O pessoal tá indo embora, eu falo tchau, fulano, tchau, obrigado por hoje, viu? Desculpa aquela hora, mas ainda bem que a pessoa tá indo embora, ela já tá dando tchau, assim, tchau, gente, falo tchau, obrigado por hoje. Amanhã, às vezes eu brinco, né? Dorme bastante, porque amanhã tem mais, amanhã a gente tem tal coisa que vai pegar. Às vezes eu falo para as pessoas, ainda não estão de brincadeira, eu falo, vamos pessoal, vamos sair hoje, vamos embora mais cedo, vamos tomar cerveja, vamos namorar, vamos no cinema, porque amanhã tem coisa importante para acontecer e hoje vocês já fizeram muito, agradeço. Então assim, é uma coisa de 2 minutos,
e olhe lá, né? Que para as pessoas acaba sendo legal, sendo gostoso de ouvir, ser reconhecido. E eu falo porque quando a minha chefe também traz algumas considerações nesse sentido para mim, eu fico, bom, que bom, ela viu todo o esforço e viu que deu certo, né? Não fazer promessas. Não faça promessas. Pessoal, eu sei que, ó, mais 5 minutinhos, tá? Eu já acabo. Não faça promessas. O que é não fazer promessas? Então, assim, isso é muito, muito sério e muito arriscado, que gente, é mais comum do que andar para trás. Cara, assim, acho que se as coisas continuarem desse jeito, esse ano tem bônus, viu? Sei lá. Se as coisas continuarem. Gente, cuidado, cuidado, porque o que para nós foi só, eu acho que esse ano tem bônus, para as pessoas foram, fulano falou que esse ano tem bônus. Pronto, você falou que fulano tem bônus, você falou que esse ano tem bônus, isso vai virar lei. E aí o que você falou vira feriado. Não faça promessas nesse sentido, não faça promessas assim, de se continuar performando desse jeito, até o final do ano eu te promovo, hein? Mesmo brincando ou sério. Não façam isso, porque você pode gerar expectativas. E aí você falou, às vezes, brincando de forma informalmente, ou não sabia que a gestão ia mudar, que o modelo de avaliação ia mudar, que a descrição de carga ia mudar, e aí aquela pessoa que você disse, se você continuar trabalhando assim, esse ano eu te promovo, agora ela não vai mais ser promovida. Não vai mais ser promovida, porque esse ano a empresa decidiu que não vai promover ninguém, independente da área ter batido o meta ou não, que não vai ter... Então, assim, não façam nenhum tipo de promessa. Mas poxa, mas e se ele vier me perguntar? Você fala assim, por enquanto, as coisas estão caminhando para tal. Por enquanto. Mas eu não posso te fazer nenhuma promessa. Você não disse nem que sim, nem que não. Você disse que estão caminhando, mas eu não posso fazer nenhum tipo de promessa. Mas quando a gente dá o tom de uma coisa que as pessoas querem ouvir, bônus, promoção, reconhecimento, aquilo vira quase uma obrigatoriedade, tá? Não terceirizar responsabilidades. Esse aqui é batata também, assim. Vocês vão ler pesquisa de clima por aí das grandes empresas, GPTW, Love Mondays, uma série de coisas, vocês vão ver que isso cai o tempo todo. O que é não terceirizar responsabilidade? Fulana, cara, eu te promoveria. Mas eu só não te promovo porque o RH não deixa. Gente, não façam isso. Sabe o que você diz quando você faz isso? Que você é um gestor, e aí me perdoe, um baita de um gestor frouxo, que não tem pulso. Então, tipo, ele quer me promover, só que esse RH não deixa, fazer nada. Isso é muito, muito, muito comum no comportamento dos gestores. Quando não quer dar feedback difícil, quando não quer desligar, ou quando não quer assumir as responsabilidades. E você só tem dificuldade de fazer isso quando você não fez tudo aqui em cima, ó. Feedback, reuniões de status, formalização, não fez promessas. Quando você não faz tudo isso, você tem dificuldade de não terceirizar a responsabilidade. É porque o RH não deixa. Eu te promoveria se não fosse esse diretor novo que chegou. Sabe assim, essas coisas que não devem acontecer. A gente não deve criar um descolamento dos ideais da área com os ideais da empresa. Regras e diretrizes são únicas, não devem ser customizadas e nem favorecidas. O que eu quero dizer com isso? Para aquele cara que é muito meu camarada, que me ajuda pra caramba nos projetos, que faz um trabalho muito bacana, hoje a pessoa vira e fala assim, tudo bem se eu sair 2 horas mais cedo hoje? Não, vai lá, cara, tranquilo, de boa, sem problemas. Aí vem aquele outro que eu já não tenho muita empatia, né? Porque, sei lá, alguma coisa da pessoa não bate comigo. Tudo bem se eu sair 1 hora mais cedo? Não, desculpa, fulana, mas assim, o horário é das 8 às 5. Não tem como. Você pode ter falado no particular, tanto com um quanto com o outro, mas pode ter certeza que as pessoas se falam. E aquilo vai reverberar. Engraçado, fulano pode. Ela não vai te falar, mas isso vai reverberar no grupo. E aí começam as panelinhas da fofoca. Fulano não pode sair 1 hora mais cedo, mas Beltrano pode. Você viu que tal fulano de tal chegou 9 horas e ela não falou nada, mas a outra que chegou às 9 também falou um monte, olho feio, marcou. Então, assim, cuidado com isso. Intimidade sempre com limite e privacidade. É legal a gente estar próximo da equipe, né? Ter um modelo de gestão um pouco mais friendly, onde eu me relacione melhor com o meu grupo, mas eu preciso dar limites, tá? Quando a gente não dá limite, eu não sei quem tem filhos, mas quando a gente não dá limite é igual uma relação de pai e filho. Quando você não dá limite para o seu filho, a hora que você fala não, você não consegue que ele não te respeite, você não consegue que ele te respeite. E ele só não te respeita porque ele não sabe limite.
na relação profissional, é isso. Eu posso sair para tomar cerveja com o meu time, mas elas sabem que existem assuntos que eu não participo. E claramente, assim, posso falar? Não, não pode. Não pode, porque aquilo vai me gerar um problema depois, quando eu precisar dar um limite sobre aquilo. Privacidade é a mesma coisa. Tem uma série de coisas que meu time pode saber da minha vida pessoal, não tem problema nenhum, mas eu tenho que entender a maturidade e até que ponto as pessoas podem saber. Se não fica aquela coisa muito galera oba-oba, que eu tenho dificuldade depois de fazer com que as pessoas me respeitem. E como gestor isso é importante. Não participar de conversas, não entrar em alguns assuntos. Então, a privacidade da sua vida, isso precisa acontecer. O seu time precisa saber que pode ir um pouquinho mais para frente com você, mas também não pode engatar a terceira de uma vez, tá? A primeira, aliás, de uma vez. Oi. Desculpa interromper, só que o nosso tempo tá bem apertado e a gente já tá com algumas perguntas, então... Tá bom. E aí, por último, é só essas duas considerações. Desculpa. O ambiente é cool, mas não deixa de ser trabalho, sério. Então, não é porque pode tomar cerveja dentro do lugar, que as pessoas podem ter uma relação mais informal, que pode trabalhar de chinelo de bermuda, que lá não se tem as necessidades de respeito e organização. E o que eu disse, por último, o gestor precisa dar limites e saber que você, como gestor, nunca será 100% benquisto e aceito. Não importa que você faça tudo pelo seu time, não sei o quê, você precisa entender que eles vão ter as horas que eles vão falar mal de você, vão ter as horas que eles vão estar insatisfeitos. É isso, pessoal.